Olá, irmã e olá, irmão do canal Templo São Paulo Leste. Tudo bem com você, com a sua família, com a sua unidade de trabalho, estudo? Como sempre, espero que esteja tudo ótimo. Então vamos para o Vem Segue-me dessa semana, que é Êxodo, os capítulos 19 e 20, o 24 e do 31 ao 34, que diz: Tudo o que o Senhor falou, faremos. Promessa que o povo fez para o Senhor, mas vamos ver o que de fato aconteceu. E nessa aula vamos falar sobre o que é ser o povo do convênio, experiências sagradas, os 10 mandamentos, pecado e perdão. Vamos começar? No capítulo 19, 3 meses após saírem do Egito, o povo de Israel chegou no deserto de Sinai e acamparam em frente do monte. E Moisés subiu nele e eles ouviram a voz do Senhor. Versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu convênio, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, olha só que promessa maravilhosa que o Senhor fez, né, de ser o seu povo peculiar, sua propriedade peculiar, ou seja, ser algo precioso à vista do Pai Celestial, que é o nosso Deus. E para isso a gente tem que estar preparado, a gente tem que fazer a nossa parte para não apenas ser parte do povo do convênio, mas ser merecedor de todas as bênçãos, para assim podermos crescer espiritualmente e para um dia, é claro, nós sermos salvos. E Moisés e os anciões receberam orientações. Versículo 8. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E como diz o título da aula, o povo falou: Tudo o que o Senhor falou, faremos. Mas depois vamos ver que não foi bem assim exatamente que aconteceu. E Moisés, ele, claro, ele relatou ao Senhor o que o povo havia dito. Moisés, ele registrou porque ele era realmente obediente. E nós, tudo que nós prometemos, nós fazemos, nós cumprimos, ou a gente deixa para depois, ou a gente nem faz, nem agora, nem depois, nem nunca. Como está sendo nossa atitude em relação aos convênios do Pai Celestial? Algo para refletir. E aí o Senhor também ordenou que eles fossem santificados e lhes deu orientações para o terceiro dia. Eles não podiam sequer tocar o monte, lá que o Sinai, onde Moisés depois foi para receber os 10 mandamentos. E nesse momento que estava lá, estava tendo fumaça, trovões, relâmpagos e claro, e o povo ficou assustado com isso. Com certeza nós também talvez nos assustaríamos se víssemos, mas esse e outras coisas, é claro, não tem como ler todos os versículos, a gente tem que ler, estudar primeiro para poder fazer a aula depois, mas é claro, a gente faz esse passo para poder melhor entender a aula. Mas nessa experiência fala a respeito de exatamente isso, de experiências espirituais e como nós nos preparamos para as experiências espirituais, como as conferências, tanto geral quanto da estaca, conferência da ala, os serões e também as experiências muito sagradas também, que são as ordenanças do sacramento e as ordenanças do templo.
Eu, particularmente, tenho como meta. Eu amo música de verdade, mas em dias que vai ter conferência, mesmo que seja no sábado, e claro, e muito menos no domingo, eu evito ouvir músicas a não ser que seja os hinos, que é para não distrair a minha mente, para que melhor eu possa me preparar para as experiências espirituais. Então a gente, com isso a gente aprende o quê? Que se preparando corretamente para as experiências espirituais, nós estamos nos aproximando do Pai Celestial. Nós estamos demonstrando reverência, nós estamos demonstrando obediência. Ah, é proibido fazer isso, aquilo? Não, não é que é proibido. Mas nas experiências espirituais, principalmente a ordenança do sacramento e quando vamos passar ao templo, que nós possamos nos focar naquilo que realmente é espiritual, com a leitura das escrituras, os hinos da igreja, para que a gente melhor possa manter o nosso foco e a nossa direção, o nosso pensamento naquilo que é sagrado, naquilo que é de Deus e assim nos aproximarmos dele, ok? Então, e você? Deixa aí no seu comentário que sugestões você também tem, que eu sei que você que está assistindo tem, para poder ajudar outras pessoas também, inclusive eu, é claro. Quais outras formas também de nos prepararmos para as experiências espirituais, ok? Aí no capítulo 20, o Senhor revela os 10 mandamentos e começa lembrando o povo de Israel que ele os libertou do Egito, lá da terra da escravidão, não é mesmo? Conforme a gente estudou. E agora vamos falar a respeito dos 10 mandamentos. Lembrando que os 4 primeiros, eles falam a respeito de amar a Deus. E os outros 6, do 5º ao 10º, fala a respeito de amar ao próximo. Como Jesus mesmo comentou depois do Novo Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Dessas duas leis depende os mandamentos e os profetas. Então vamos ver como esses mandamentos nos ajudam. Começando no versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não está muito específico o que seria não ter outros deuses diante de Deus. A gente já pensa logo naquelas imagens e tal também. Mas qualquer coisa que a gente esteja amando, nos preocupando mais do que a Deus, do que nosso Pai Celestial, nós estamos cometendo esse erro. A gente está tendo um outro Deus além dele. Pode ser o carro, pode ser o emprego, pode ser status social, dinheiro. Então, qualquer coisa que a gente esteja dando mais atenção, mais foco, a gente está fazendo um outro Deus e está se esquecendo do Pai Celestial. A gente sim pode ter as coisas, porém sempre temos que lembrar que Deus, o nosso Pai Eterno, sempre vem em primeiro lugar e que a gente deve fazer dele o foco principal de nossa vida. Agora o versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Está falando o quê? Que a gente não deve adorar imagens, a gente não deve se curvar para imagens, tenha sido feito de pedra, de escultura, de madeira, a gente não deve adorar. E nem às vezes você pode, mas a gente não tem gravuras, ilustra. Sim, as gravuras servem para ilustrar, para nós termos uma ideia de fatos históricos, para a gente poder melhor
poder, né, imaginar a cena e melhor poder fazer o estudo. Mas não significa que a gente deve adorar essas gravuras, ilustrações também, claro que não. E a gente, é claro, tem denominações que fazem isso, nós não devemos julgar e apedrejar as pessoas. A gente deve fazê-las ajudar a ter o entendimento disso para podermos. Assim também é uma forma de amar o próximo, ajudando as pessoas a entender que a verdadeira adoração consiste em adorar a nosso Deus, o Pai Eterno. Ok? O versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que é tomar o nome do Senhor em vão? Tem duas formas. Tem aquelas expressões que a gente cresceu ouvindo, ai meu, pelo amor de e, e tal. A gente não deve ficar falando o nome do Pai Celestial de Deus à toa ou só falar por falar. Sempre devemos ter em mente que o nome de Deus é sagrado e a gente não deve estar usando sem propósito, sem objetivo, a gente não deve estar falando por falar. A gente não deve ficar. Essas expressões que a gente cresceu ouvindo, a gente deve evitar, porque isso não agrada o Senhor. E a outra forma de tomar o nome do Senhor em vão é a gente prometer guardar os mandamentos, ou prometemos a Ele que vamos fazer algo e não estamos fazendo, ou seja, ser desobediente e não ser cumpridores dos mandamentos. Essa também é uma outra forma de tomar o nome do Senhor em vão. Então, que nós possamos sempre nos policiar com isso. O versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Na época do Velho Testamento, o dia sagrado era o sábado. O sábado, se a gente vê na Bíblia, em outros idiomas, não vai estar escrito Saturday, como por exemplo, que é o sábado em inglês, mas vai estar falando Sabbat, que quer dizer dia de descanso. Na época do Velho Testamento, que era a lei de Moisés, o dia era o sábado. Com o nascimento de Cristo, passou a ser o domingo. De qualquer forma, o dia do sábado, o Senhor faz aqui várias promessas, né? Que 6 dias a gente vai trabalhar e fazer toda a nossa obra. Mas o 7º dia é o dia do descanso, é o dia de adorar ao nosso Deus. Então a gente deve fazer o que no dia do Senhor? A gente, claro, deve, não é só ficar descansando também o dia inteiro, mas a gente deve, claro, frequentar as reuniões, devemos estudar as escrituras, estar com a família, fazer a ministração e ou fazer aquilo que for requerido ou necessário para podermos estar adorando a Deus. Então a gente deve evitar outras coisas que vai estar distraindo a nossa atenção. Ou seja, dia do Senhor não é o dia para a gente ir a shopping, praia, estádio, parque de diversão, cinema, enfim, tudo aquilo que possa nos fazer nos esquecermos da presença de Deus, da importância de Deus, a gente deve evitar. E dentro de casa também a gente deve procurar assistir aquilo que vai nos edificar espiritualmente. Eu sei, existem pessoas profissionais que precisam trabalhar nesse dia, como por exemplo a polícia, médicos, enfermeiros, enfim, tem pessoas que, é claro, não vai dar para ficar sem esses profissionais nesse dia. Aí é um caso diferente. Mas tanto quanto for possível, a gente deve, mesmo que esteja trabalhando, nesse dia a gente deve lembrar sempre de estar edificando a mente ao Senhor. Então esses são os 4 primeiros mandamentos, reforçando que eles
nos ajudam a nos aproximar de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, e o Senhor faz promessa, né? Quer dizer, o Senhor, perdão, claro, como ele promete e cumpre as suas bênçãos para aqueles que são obedientes. Agora, os próximos mandamentos, os 6 restantes, nos ajudam a servir ao nosso próximo. Então, vamos começar no versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Olha que interessante, esse é o primeiro mandamento que tem promessa. O Senhor fala, honra teu pai e tua mãe, por quê? É uma forma de a gente nos prepararmos e nos ajudar também a honrar e respeitar Ele, que é o Pai Eterno. E sempre devemos, né, honrar o nosso pai e a nossa mãe, porque o Senhor ele nos dá promessa, os dias vão ser prolongados. O Senhor realmente ele cumpre com aquilo que ele nos promete. A gente deve honrar o dia do Senhor, como ele falou, e os outros mandamentos, e obedecendo nossos pais, nós estamos realmente nos aproximando dele. E todas as outras escrituras que nós temos, no Novo Testamento fala, na administração de Paulo, vós filhos, obedeceis a vossos pais, porque isso agrada ao Senhor. E no livro de Mormon, Doutrina e Convênios, nós também são citados porque realmente são importantes, fazem parte da lei, e honrar pai e mãe realmente nos aproxima do Pai Celestial. É muito triste a gente ver pais que lutaram tanto para dar o melhor para seus filhos e depois são largados ou esquecidos num asilo, em algum lugar, e são esquecidos, e depois filhos só procuram na hora de receber herança. Mas não deve ser essa a nossa atitude. Nossa atitude deve ser sempre de honrar pai e mãe. E as bênçãos são prometidas. E quem não obedecer, um dia também sofrerá as consequências. Tá bom? O versículo 13. Não matarás. Esse está bem claro. Não matar é o quê? Não tirar a vida da pessoa intencionalmente. Você pode perguntar, mas e se por acaso alguém, por exemplo, uma mulher viu que ia ser atacada e tal, e foi se defender e acabou sem querer machucando e matando aquele que a queria agredir, a abusar. Então, e se for um caso de legítima defesa, que a justiça fala de homicídio culposo, que é sem a intenção de matar, aí a pessoa não é responsabilizada. Mas quando a pessoa mata, por exemplo, o latrocínio, que é o roubo seguido de assassinato, o matadores de aluguel e tal. Quando a pessoa tira intencionalmente a vida de uma pessoa, aí ela está cometendo o homicídio. Ela vai estar matando, porque matando o assassino, ele está tirando o livre-arbítrio da pessoa e diminuindo o tempo dela aqui na Terra, e ele, claro, vai ser responsabilizado por isso, porque as outras coisas ainda podem ser restituídas, mas a vida, quando é tirada, não tem como restituir ou trazer de volta. Então, isso realmente não agrada ao Senhor. Ok. Próximo mandamento, sétimo, o versículo 14. Não adulterarás. Ou seja, não precisa explicar muito. Não adulterar o que é não trair o marido e não trair a esposa, e também, claro, não cobiçar ou desejar uma pessoa que é comprometida, principalmente uma pessoa que é casada. Como a gente vê nas escrituras, cada um tem o seu marido, cada um tem a sua esposa, e não deve desejar
a pessoa que é de outra pessoa. E que é claro, e quem é casado ser fiel ao seu cônjuge. O próximo, versículo 15. Não furtarás. Quer dizer, não roubar. Né? Roubar, infelizmente, é uma coisa que se tornou muito comum. Tem pessoas até que fazem apologia, alegando, mas é porque isso, é porque aquilo. De maneira nenhuma uma pessoa deve roubar. Às vezes é compreensível quando uma pessoa, não justificada, é claro, mas quando uma pessoa pega algo porque ela está com fome e tal, mas a pessoa não deve roubar, a pessoa deve trabalhar para poder conseguir algo e não tomar aquilo que pertence a outra pessoa. Eu já vi gente até dizendo, tem que roubar quem é de rico. E eu falei para essa pessoa, não. Ninguém tem que roubar nada de ninguém, seja pobre ou seja rico. Procura, antes de ver que se a pessoa tem bastante, mas procura ver o tanto que a pessoa trabalhou para ter aquilo, certo? O próximo versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse também, o que é falso testemunho? É mentir. Infelizmente já houve casos até de pessoas que passaram anos na cadeia ou em alguns lugares foram até executados por causa de uma mentira, ou gente que sofreu por causa de um falso testemunho. Nós vimos, por exemplo, o que aconteceu com José do Egito, por causa da mentira da mulher de Potifar que o desejou e queria trair o marido, e ele não cedeu a ela de raiva, inventou mentira para que assim ele fosse preso. Depois, é claro, ele deu a volta por cima e tal, mas nem sempre isso acontece. A pessoa, às vezes, ou acaba sendo, às vezes, executada até lá por algum criminoso ou por alguém fora da prisão, mas a gente sempre deve falar a verdade. A gente não deve mentir por conveniência, por achar que isso é uma demonstração de amor ou carinho ao próximo, não. A mentira, ela não é justificada. A gente sempre deve ser honesto e falar a verdade. E o último mandamento dos 10, está aqui no versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Irmãs e irmãs, olha que interessante esse 10º mandamento. Ele fala aqui de não desejar aquilo que pertence ao próximo, ou seja, de não cobiçar. E por que é interessante? Porque quebrando esse mandamento, a pessoa pode acabar quebrando todos os outros 9. Através da cobiça, a pessoa pode acabar roubando, pode acabar mentindo, pode acabar matando, pode acabar desrespeitando os pais. Ela vai estar fazendo uma idolatria, que gostando de algo mais do que ela deveria estar gostando de Deus. E em algum noticiário, com certeza você já viu a respeito disso. Uma pessoa que, devido à cobiça, acabou cometendo outra série de barbaridade. Então, que nós possamos, se os 10 mandamentos, mas foi há tanto tempo atrás, mas como parte do plano de Deus, os 10 mandamentos continuam tão válidos hoje em dia como foram naquela época. E observando eles, a gente nos aproxima do Pai Celestial. E que bênçãos você tem por obedecer esses 10 mandamentos? Fala aí nos comentários. E realmente, sei que quando a gente procura fazer a vontade de Deus, nós somos abençoados. E tudo aquilo acontecendo, eu continuava lá com aquela fumaça, aqueles trovões, aqueles relâmpagos, de modo que o povo ficou assustado. E Moisés, ele acalmava o povo,
porque eles estavam com medo, mas eles deveriam confiar no Pai Celestial e construir um altar para fazer sacrifícios, o que fazia parte da lei naquela época. No capítulo 24, Moisés orientou os anciãos, que eram 70, e também Arão, e contou ao povo, que reagiu dizendo: todas as palavras que o Senhor falou faremos. Eles repetiram a frase que é o título da aula. E Moisés edificou um altar, e os jovens ofereceram sacrifícios para poder lembrar do convênio. Moisés espargiu sangue ao altar, e depois ele subiu ao monte com Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos, e eles viram Deus. E ele ordenou Moisés a subir para pegar as tábuas. E quando Moisés subiu, olha o que aconteceu, versículos 16 e 17. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou Moisés no meio da nuvem. E a glória do Senhor parecia como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos de Israel. Ou seja, para poder fazer as coisas do Senhor, Moisés ele tinha que estar com a glória dele, do contrário ele não ia poder suportar, por mais nobre e grande profeta que ele fosse, mas ele ainda era um homem, e ele físico, carnal, ele ainda não tinha a glória do Senhor, então podia, quer dizer, ele tinha que estar com a glória do Senhor para poder suportar a presença dele. E com nós também, a gente tem que, então, por isso, ser espiritual, ter a mente espiritual para podermos também suportar aquilo, a glória de Deus, para a gente suportar não, mas para a gente, sim, mas para que a gente possa resistir e para que a gente possa ficar na sua presença. Aí, pulando para o capítulo 31, o Senhor enfatiza sobre a importância de guardar o sábado, ou seja, o dia do descanso. E naquela época, como era a lei de Moisés, quem não obedecesse estava sujeito, olha só, até a pena de morte. Já pensou se hoje em dia fosse assim também? Com o nascimento de Cristo, a lei de Moisés foi cumprida. Mas já pensou se de repente Deus ordenasse? Então que nós sempre possamos ditar e lembrar que domingo é o dia do quê? De renovar nossos convênios e de irmos para a igreja, tá? Irmos para a capela. E também foram ordenados a construir e mobiliar o tabernáculo, para que eles pudessem fazer as ordenanças sagradas. No capítulo 32, o povo estava estranhando a demora de Moisés, porque ele subiu e ele ficou lá no Monte Sinai durante 40 dias e 40 noites. E aí eles, vai saber o que se passou na cabeça desse povo, eles chamaram Arão, aí eles decidiram criar o bezerro de ouro. Pegaram tudo que era joias e coisa lá para poder idolatrar, e eles depressa se esqueceram da promessa que eles haviam feito, do convênio que eles tinham que obedecer, e esqueceram das maravilhas que eles haviam visto desde as pragas do Egito até a travessia do Mar Vermelho. Que coisa, hein? E aí eles cometeram o pecado gravíssimo, que é a idolatria. Eles estavam substituindo a adoração a Deus para uma imagem que passou na cabeça deles de fazer. E o Senhor, claro, advertiu, alertou Moisés e disse que os destruiria, porque eles estavam sendo desobedientes. Mas aí no versículo 11: porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande poder e com mão forte?
E o que nós podemos aprender dessa experiência? Moisés, apesar de estar vendo o erro do povo, ele clamou por eles. Ele viu que o povo estava errado, mas Moisés ele clamou e pediu para que o Senhor tivesse misericórdia, para que eles tivessem uma chance deles poderem se arrepender e receber o perdão de seus pecados, dos seus erros. E nós também, quando vemos alguém fazendo algo errado, a gente tem essa atitude de Moisés, de procurar ajudar o próximo, ou a gente destrói, ou acaba logo com esse povo, com essa pessoa, ou sei lá. Qual que está sendo a nossa atitude em relação ao próximo? Moisés deixou o exemplo aqui. E o Senhor, na tradução de Joseph Smith, depois ele explica que se o povo se arrependesse, eles seriam poupados. E quando Moisés desceu, ele viu que estava tendo essa adoração ao bezerro de ouro e ele se irou, ele jogou, quebrou a tábua dos 10 mandamentos. E ele advertiu a Arão, que estava participando daquilo, e ele falou que aqueles que fossem do lado do Senhor, o que os seguisse. Teve aqueles que decidiram seguir Moisés e aqueles que não seguiram acabaram morrendo, sofreram a consequência dos seus erros. E apesar da rebeldia do povo, Moisés os amava e se esforçava muito para os guiar e os interceder. E na missão a gente aprende muito isso, a gente desenvolve, eu mesmo tive experiência da gente ficar o dia batendo porta, falando com pessoas na rua e só recebendo não, não, não e não. E a gente se lembrava na hora de orar que a gente tinha que demonstrar amor pelo próximo. E nós também, com as pessoas que nós ministramos e ajudamos, e principalmente com a nossa família, nossos familiares, nossos entes queridos. O capítulo 33 continua os afazeres do povo de Israel a respeito do tabernáculo, até que aconteceu algo maravilhoso. Versículo 11. E falou o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois retornou ao acampamento, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, não se apartava do meio da tenda. O que tem de maravilhoso nesse versículo? Que mostra que às vezes tem pessoas que questionam mesmo esse versículo, mas aqui está deixando muitíssimo bem claro que Deus falou com Moisés face a face, como qualquer pessoa fala com uma outra. E isso é realmente incrível, porque demonstra o amor de Deus para nós e que é possível sim um homem ver Deus desde que ele seja obediente, desde que ele seja, e mulher também, é claro, desde que faça por merecer. Então realmente Deus ele fala com as pessoas, falou naquela ocasião, como falou outras vezes e falou nesses últimos dias, ainda não foi segunda vinda, mas ele falou a respeito do profeta para poder restaurar o evangelho aqui nesses últimos dias. Então isso é realmente maravilhoso, é fantástico. Pensar que Deus ele pode falar com nós e nós estamos preparados caso Deus resolvesse falar conosco agora pessoalmente, face a face. Incrível, hein? E no capítulo 34, Moisés foi ordenado a lavrar novas tábuas no lugar daquelas que haviam sido quebradas. E o Senhor desceu numa nuvem. Versículos 6 e 7. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Senhor, Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em benevolência e verdade, que guarda a benevolência para milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que não
tem por inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Moisés aqui está enfatizando, né, que o Senhor, ser o Deus, ele é realmente misericordioso. E está aqui tendo a promessa: se a pessoa pecou, ela pode se arrepender e obter o perdão. Mas aquele que se recusar a se arrepender vai sofrer as consequências, vai receber os juízos do Pai Celestial. Que nós possamos então sempre ir procurando fazer para receber as bênçãos. E aí continuam as orientações que eles tinham que fazer, e Moisés foi orientado a registrar inclusive os 40 dias que ele passou lá no monte e olha só, e jejuando, porque para estar com a glória do Senhor, para poder suportar a glória do Senhor, a glória do Senhor esteve com Moisés, e nesses 40 dias e 40 noites ele não comeu e nem bebeu nada, assim como depois aconteceu com Cristo no deserto. Então, lembrando, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o versículo 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele de seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. Ou seja, o que aconteceu com Moisés, o seu rosto mudou, o seu rosto ficou transfigurado, a sua expressão mudou. Porque, claro, 40 dias, muita coisa, muito tempo, então o seu rosto resplandecia, ou seja, o seu rosto brilhava, o seu rosto era como um rosto de luz. Ele realmente tinha sido obediente, por isso ele teve essa bênção. Então essa é a aula de hoje. É claro, há muito que a gente poderia falar e comentar, mas deixa aí no seu comentário o que você achou, o que você gostou e o que você gostaria também de falar e até acrescentar para poder ajudar. Ok? Deixa essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez falando, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Não esquece de deixar o like e de fazer o comentário, para que isso ajuda bastante, e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta, ok? E com todas as pessoas que você conhece, claro. E muito obrigado, um grande abraço, até a próxima. Tchau.